Oi, boa noite. Frio, né? Então, mas a gente que é cristão está sempre aquecido, né? No interior pela fogueira chamada Espírito de Deus. Você que crê em Deus com certeza se aquece todos os dias, independente do caminho que você segue. Deus, ele é aquecimento, ele é energia, ele é alegria, né? E eu resolvi gravar esse vídeo porque eu não tenho gravado e não vou mais parar de gravar, ok? Toda semana eu vou aí enviar aí um pouquinho do meu cansaço para você, com as minhas histórias. Mas eu vi um padre comentando uma história, eu achei muito engraçado, muito interessante, sabe? É uma lição de vida. Achei uma lição de vida. E eu queria contar para você. Final de noite, você vai ver hoje, não sei, se não amanhã, mas dá para refletir. Esse padre, ele contou que um rei contratou um segurança. E esse segurança dele, tudo dele era glória a Deus, aleluia. Tropeçava, glória a Deus, aleluia, Deus é bom. Via um problema, Deus é bom, Deus é bom. E glorificava a Deus o tempo todo. E esse rei era ateu, ele não suportava mais ver ele dando glória a Deus. Aí eles foram caçar. Chegou na caçada, durante a caçada, um leão veio ao encontro deles, um tigre veio ao encontro deles. E esse rapaz pegou um pedaço de pau e o tigre tentando pegar o rei, tentando pegar, e ele com o pau na mão, expulsando o tigre e gritando, glória a Deus, Deus é bom, e sai daqui, sai daqui. E com muito custo conseguiram, depois que ele atacou o rei, conseguiu tirar ele e ele foi embora. Só que ele tinha comido o dedo do rei. E aí ele começou a dizer, glória a Deus, rei, glória a Deus que o senhor está vivo. Glória a Deus, foi só um dedo que o senhor perdeu, porque não foi você, né? Ficou danado com ele, enfurecido com ele, para com esse glória a Deus, que eu não aguento mais ouvir você dizendo glória a Deus. E chegou lá e ele falou, pega esse homem aí, prende esse homem chato, passa o tempo todo dando glória a Deus, esse Deus maluco dele, aleluia, o tempo todo, eu não aguento mais, tranca ele aí na prisão. Aí trancaram ele. Passaram-se alguns dias, o rei foi novamente caçar. Chegou lá na caçada, ele foi pego pelos índios. E os índios queriam fazer uma oferenda. Ia haver uma festividade, queriam fazer uma oferenda. Aí pegaram ele, levaram, amarraram ele lá para oferecer lá, as entidades deles lá. E chamaram o líder, para o líder olhar a caça, né? E ele dizendo lá, eu sou rei. E eles falando, opa, melhor ainda, sacrificar um rei ainda é melhor, né? A carne é melhor, né? E ele gritando, e eles chamaram o líder foi lá, olhou o cabelo, olhou os pés, olhou todo o formato dele. Aí quando chegou no dedo, aí o rei, ele olhou para o rei, olhou para os índios e falou, não dá, não pode ser, porque tem que ser, o sacrifício tem que ser bonito, tem que ser puro, perfeito. E ele falou, mas o que houve? Ele não tem um dedo. Solta ele. Aí soltaram ele. E ele foi para casa, muito triste, agradecendo lá, de uma certa forma, puxa vida, o Deus daquele fulano lá. Né? Até ele pensou nesse Deus, aí começou a pensar, poxa, né, coitado dele, eu mandei prender ele, se arrependeu, aí conversou lá com Deus do jeito dele, falou, poxa, senhor me perdoa, eu fui bem ruim com ele, né? Fui bem duro, e ele, poxa, só glorifica só, mais nada. Chegou lá, mandou soltar ele, solta ele. Aí soltaram ele não queria pedir desculpa. Ele, não, glória a Deus, rei, glória a Deus, tá tudo bem, glória a Deus, aleluia. Aí ele falou, eu queria pedir desculpa para você, porque eu mandei fazer isso contigo e você tá esses dias todos aí na cadeia. Ele, não, foi bom. Eu tive tempo para poder pensar, para refletir, para ler a Bíblia, para falar mais com Deus, para ver o que está errado, que eu preciso mudar, consertar. Então, para mim foi bom, foi muito bom para mim. Ele, pois é, mas de qualquer forma, né? Ele falou, não, rei, não, glória a Deus, está tudo bem. Ele falou, pois é. Aí contou para ele a história, né? Que iam matar ele, que não mataram porque ele tinha imperfeição. Então, ele falou, tá vendo, rei? Não falei para o senhor que Deus sabe o que faz? Deus sabe o que faz. Ele falou, poxa, mas você ainda glorifica esse Deus? Eu te joguei na cadeia, tu tá há dias aí preso. E você ainda vem glorificando esse Deus, dizendo que Deus é bom? Como assim é bom? Ele, claro que ele é bom. Ele falou,
Porque olha só, rei, se eu não tivesse preso, eu estaria com o senhor. E se eu estivesse lá, olha só, eu tenho todos os dedos, eu sou perfeito. Eles iam comer a mim. E é isso aí. Moral da história. Glorificar a Deus, realmente. Agradecer por tudo, que eu mesmo muitas vezes não agradeço. Agora que eu estou aprendendo a agradecer pelas lutas, pelos desertos, pelo sofrimento, pelas dificuldades, pelas batalhas, por tudo. Imagina se for eu. Imagina se é você vivendo uma situação dessa. Você não ia glorificar a Deus? Então, às vezes, a gente está tão preocupado com tantas coisas. E não agradecemos a Deus, porque nós somos perfeitos, porque o nosso Deus nos dá saúde e também permite, Ele não causa dor, Ele não causa doença. A doença é o nosso orgulho, é a nossa vaidade, é o nosso eu, é a nossa altivez. Nós atraímos muito mal, somos arrogantes, presunçosos. Não pode soltar muita corda que nós achamos que somos alguma coisa. Então, Deus, as coisas vêm sobre nossas vidas. Mas a Bíblia fala que Deus transforma maldição em bênção. E pode ter certeza que no dia de hoje Ele transformou bênção em bênção muitas lutas que vieram até a ti. Pode ter certeza absoluta que o inimigo hoje estava querendo te devorar. Com dedo, sem dedo ou com dedo. Que hoje ele diz assim, hoje é o último dia dela na terra. Mas aí, o nosso Deus maravilhoso disse, não, eu sou o dono da vida e eu não autorizo tocar em nenhum deles. Tu já pensou? É como se fosse uma guerra sendo travada no alto, nas nuvens, uma guerra. Hoje eu pego ela, hoje eu pego ele. Ih, tá vacilando, hoje eu vou em cima. E Deus não. Ele, às vezes, tu hoje está trancado numa cadeia. Cadeias espirituais, emocionais. Que Deus está usando essa oportunidade para bater um papo contigo. Para você poder esvaziar seu coração. Jogar para fora tudo que está te amargurando, te aborrecendo, te entristecendo. Já pensou nisso? Que o que você está vivendo hoje, uma má notícia que você teve, uma dificuldade que você viveu, não importa se de manhã, se de tarde, se de noite, mas que glorifica a Deus, agradeça. Porque Ele permitiu, primeiro, se Ele permite um problema que Ele sabe que você tem potencial para resolver. Sabia? Se Ele permite uma luta, é que Ele sabe que dentro de você, você tem todas as estratégias para vencer essa luta. Sabia disso? Se Ele permite uma guerra dentro da tua casa, pode ter certeza que essas armas já te deu todas elas para você dar o disparo certeiro no inimigo da tua alma e você acordar sorrindo amanhã. Então, nosso Deus é poderoso. Glória a Deus. Louvado seja o seu nome. Para sempre seja louvado. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem você. Você que está assistindo esse vídeo, vencedor, boa noite. Que bom que você tem uma imperfeição. Senão Jesus nunca poderia se comunicar contigo. Os perfeitos não precisam dele. Boa noite, a paz do Senhor Jesus.